Todos ouvem bem? Pois bem, queria saudar meu amigo Lorival Souza, que será o nosso próximo palestrante, o pessoal da organização, da diretoria do Pelicanos, uma excelente iniciativa. Queria parabenizá-los. Isso aí é coisa que se tem que fazer hoje em dia. Nós temos que criar grupos empenhados em não só divulgar, difundir a alta cultura, difundir o conhecimento, como também empenhados em seguir a igreja, né? Seguir a doutrina de fato da igreja, que por conta da infiltração comunista, infiltração marxista, a chamada teologia da libertação, que a gente vai falar um pouco sobre isso, tais grupos têm deixado de lado. Então é muito importante que surjam não só grupos empenhados em discutir a intelectualidade, a cultura, como grupos empenhados em servir de fato a verdadeira igreja. Servir de fato até a contragosto de uma certa parte da igreja, né? Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz com iniciativas como esta. Pois bem, o título da minha palestra é Marxismo Cultural, uma apresentação sumária. Então, obviamente, vai ser uma introdução. Eu não sou a pessoa mais indicada para abordar o tema a fundo, né? E eu já digo isso logo de cara. Então nós vamos fazer um percurso geral. Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou seguir, para que a gente não se perca, que eu acabo às vezes sendo muito prolixo, dando muitas voltas e voltas e voltas. Mas, como diz o Ortega C, filosofia se faz assim, né? Filosofia se faz como se derrubou o muro de Jericó, né? Dando voltas, voltas e voltas e voltas, que vão se unindo em algum momento. Que um assunto sempre acaba puxando um assunto mais à frente, retomando no assunto anterior, e assim segue a investigação filosófica. E nós temos que compreender, para compreender como nós chegamos a esse estado deprimente da sociedade hoje, sobretudo as instituições, infelizmente até certos setores da igreja, nós temos que compreender aonde isso surgiu, de onde isso veio. Toda investigação, se busca ser uma investigação séria, sobretudo uma investigação filosófica, ela tem que buscar as causas, né? Os filósofos, eles faziam isso, né? Vocês vão ver lá os pré-socráticos, vocês vão ver, eles sempre buscavam o princípio, a causa. Nós temos que buscar de onde que partiu tudo. Entendendo a causa, a gente entende seus efeitos. Nós entendemos como a coisa se desenrolou no decorrer da história. Então, buscar a causa é algo primordial em qualquer estudo filosófico, né? Buscar os princípios. E tudo começou, infelizmente, na filosofia. Se a filosofia produziu, talvez não a filosofia, mas os filósofos, né? Se os filósofos produziram muita coisa boa, né? Nós temos aí grandes filósofos cristãos até, não só cristãos, mas muitos filósofos pagãos, que já tinham essa noção, né, de direito natural, por exemplo, de transcendência, de princípio, de uma unidade no universo transcendente a ele e que o coordena. Nós vemos que também, infelizmente, os filósofos criaram muita coisa ruim, né? A Revolução Francesa está aí para isso, né? Um dos pilares do modernismo é a Revolução Francesa, né? Que é o iluminismo. O iluminismo, ele é um dos pilares da trindade satânica do modernismo. Pois bem, vamos lá. Então, tudo começou com um barbudo muito conhecido, que é o Karl Marx. Não confundam com Marx. É Karl Marx. Tem um R aí para diferenciar. E o Marx, ele escreveu um livrinho. Logo, o Marx, para quem não sabe, ele é um filósofo, né? Ele foi um filósofo. Ele estudou durante muito tempo as obras de Epicuro. Então, o jovenzinho Marx ali, ele era um grande comentador de Epicuro, ele enveredava pela filosofia, antes de se meter na política, né? E um pouco mais adiante na economia, com o Capital. Mas ele começou ali pela filosofia, fazendo trabalhos na área da filosofia, comentando filosofia, e era um estudioso de Epicuro. E Epicuro, como todos sabem, tem uma falsa ética, né? Se vocês verem lá o livro O Jardim das Aflições, do professor Olavo, que é um clássico, recomendo que quem não leu ainda, por favor, leia, saiu um filme do mesmo nome. Ele já mostra como que Epicuro, ele produz uma falsa ética, né? E se hoje em dia alguns setores acadêmicos tomam Epicuro como um grande modelo de ética, substituindo até pela ética platônica, é porque nós estamos em um estado de contemplação mental, de prisão mental, onde a realidade é deixada de lado. O Jardim de Epicuro era isso. As pessoas iam para o Jardim de Epicuro para fugir do sofrimento do mundo.
nós vimos ali os deuses estáticos, nós ficávamos naquela contemplação das ideias, não confundo com as ideias platônicas, que é outra coisa, e nós deixávamos a realidade de lado. A propósito, nós temos 2 programas muito bons em nosso canal no YouTube sobre o Jardim das Aflições, né? Que o nosso amigo Ricardo, a propósito está lá atrás, nosso amigo Ricardo, ele comenta. Eu aconselho vocês, quando terminar o evento, vai lá no nosso canal no YouTube e ouçam 2 podcasts incríveis sobre isso, já que nós não vamos poder abordar isso a fundo aqui. Pois bem, então Marx começou assim, né? Começou como um comentador de Epicuro. E ele escreveu um livrinho, o Manifesto Comunista. Esse livrinho, ele idealiza uma sociedade igualitária. Nós vemos que ele busca nesse livro construir, idealizar uma sociedade justa e sem classes. Só que, como vai ficar claro mais à frente, é um paraíso terrestre sem a transcendência. Um paraíso terrestre sem graça. A salvação sem a graça. O que é muito comum no meio marxista. Todo esse povo que quer criar um mundo melhor, que quer criar um mundo perfeito, um mundo justo aqui mesmo, obviamente ele tem que negar a salvação que vem de Deus, a salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo não é agora. A salvação que vem pela graça, ela vem pela vontade do Pai, não pela vontade do homem, e ela não vem por meios políticos. Então é impossível a política como salvação. Isso é coisa de revolucionário, isso é coisa de quem tem um modelo de mundo e obviamente vai dar merda. Porque o mundo, ele é triste, o mundo, nele há sofrimento, o mundo, ele é cheio de pobres, de misérias, de problemas que não serão resolvidos sem uma intervenção divina. Para isso existe a igreja. A igreja está aí para isso, para perdoar pecados, para fazer caridade. Se o mundo fosse um lugar perfeito, não teríamos espaço nem mesmo para caridade, né? E o amor cristão é isso. O amor cristão é caritas, né? Caritas é caridade. Então, justamente porque o próximo sofre, justamente porque o próximo é necessitado, porque há desigualdade, é que se deve praticar a caridade. E o pensamento revolucionário quebra com isso, totalmente. Vocês vão perceber em setores revolucionários da igreja um abandono por isso, pela caridade. Não se faz mais a caridade pessoal, a caridade anônima, individual. A caridade se torna estatal, se torna uma espécie de justiça social. Então, vamos recorrer a quem? Ao Estado para isso. Então, cabe ressaltar aqui que essa sociedade justa que o Marx propõe se daria por intermédio do Estado. Ou seja, uma liberdade que é conquistada, que não é conquistada pelo indivíduo, mas é concedida pelo Estado. É uma sociedade justa e igualitária, onde o indivíduo não conquista a sua emancipação. Ela é supostamente concedida pelo Estado. Então, é uma igualdade sob a condição do totalitarismo, da ditadura do partido, ou como os marxistas chamam, ditadura do proletariado. Em uma segunda fase, essa foi a primeira fase do Marx, né? Em uma segunda fase, ele transpôs a sua teoria para o aspecto econômico. Ele passou praticamente a vida inteira escrevendo a grande obra que o consagrou, né, como pensador marxista, pensador basilar nessas ideias revolucionárias, que é O Capital. O Capital é essa grande obra do Marx, onde ele transpôs toda essa sua teoria de igualitarismo para o aspecto econômico. Ele morreu, né, a propósito, sem concluir a obra. E o Marx, ele estudava muito, e ele queria compreender, uma das coisas que ele buscava era compreender as razões da desigualdade. Por que existe desigualdade? Que, aliás, esse sistema de divisão de classes que ele propõe, ele já está predito na obra do Balzac. Se vocês forem ler a obra do Balzac, vejam lá a Comédia Humana e tudo, vocês vão ver que já está tudo lá. Então, Balzac, ele procura uma unidade na sociedade, e essa unidade, ela se dá em vários aspectos, mas como esses aspectos se unem, né? Ou como é que eles se dividem? E aí ele propôs, obviamente, a condição financeira. Isso acaba afastando, unindo as pessoas, acaba separando. Dá para compreender bem a sociedade através da questão financeira. Então, isso já está em Balzac, e o Marx, ele pega e transpõe para a sua teoria. Aí nós lembramos daquilo que o professor Olavo fala sempre, que nada está na política
sem antes estar na literatura. Ou seja, a literatura é essa força motriz que move a imaginação humana. Sem a literatura, sobretudo a literatura clássica, que é o que trata de grandes problemas da humanidade, grandes questões humanas, nós jamais teríamos essas ideias, essas discussões, esses fatos na política. Então, aí nós temos um distanciamento já do pensamento dito liberal, né, liberal econômico, e do pensamento revolucionário, que eles têm isso em comum. A economia é como se fosse a base e o norte que guia a sociedade, e é justamente o contrário. O pensamento literário, a imaginação humana, é que vai guiar as ações humanas. Né? Tudo que é ação, tudo que é fato, é óbvio isso, foi antes ideia. Alguém pensou nisso antes, para poder fazer. E se alguém pensou isso antes, nós temos que... Isso aqui já é um spoiler do mais à frente que eu vou falar. Se alguém pensou nisso, então nós temos que focar na literatura, no imaginário popular. Porque mudando o imaginário, a gente muda o resto. Mas isso aí mais para frente. Pois bem, então, para compreender o que está acontecendo, nós temos que voltar às bases. E as bases estão onde? Na filosofia. Como que o marxismo ele conseguiu infiltrar-se nas instituições e até mesmo na igreja, por meio aí da teologia da libertação? Bom, segundo o marxismo clássico, isso aqui nós temos que ter em mente, há vários tipos de marxismo, né? Então nós não devemos generalizar nem reduzir, né? Porque o comunismo em si ele é uma grande cultura, ele é muito mais que uma ideologia. Nós confundimos muito e achamos que o comunismo é uma mera ideologia. E às vezes nós até reduzimos o que seja uma ideologia, né? Que uma ideologia é um sistema de ideias muito bem formado, não é uma coisa boba. A gente às vezes quando quer criticar o pensamento de alguém chama de ideológico. Ah, isso é só uma ideologia. Tá, e daí? Isso não quer dizer que não tenha unidade, organização e influência. Então chamar um pensamento de ideológico de forma alguma é denegrir esse pensamento. Só na cabeça do brasileiro que não lê nada, né? Que não sabe o significado das palavras. Não à toa chama-se todo mundo de fascista hoje em dia, né? Chama-se tanto esquerda quanto direita, todo mundo é fascista. Por quê? Porque se retira da palavra o seu significado histórico, o seu significado de fato, né? E acaba servindo como um xingamento qualquer. E por aí vai. Pois bem, mas não, nem todo mundo é fascista, certo? E nem tudo é ideologia. E o marxismo ele é muito mais do que isso, ele é uma cultura. Então, só entendendo que o comunismo se tornou uma cultura, e uma cultura de mais de 150 anos, nós vamos compreender como chegou ao que é hoje, certo? Então, esse é o primeiro passo. Então, o marxismo clássico, ele pregava o quê? A guerra de classes. E essa guerra de classes buscava, por meio de uma revolução e da ditadura do proletariado, a salvação e a justiça, a tão chamada igualdade. Então Marx ele buscava formas, né, na sua teoria. Obviamente eu compreendo que ele teve uma compreensão errada da realidade. Ele não entendeu a realidade, ele não entendeu o que era o capitalismo ali, ou aquele boom capitalista que estava acontecendo. Se ele vivesse mais um pouco, talvez ele não escreveria o Capital, mas escreveu, afobou-se e descreveu de forma errônea a realidade. E ele pregava isso, ele estudava formas de resolver a diferença de classes, que já estava lá em Balzac, lembrem-se disso. E quais foram as formas? Pois bem, seria a revolução do proletariado, a chamada ditadura do proletariado. Havia um grupo, ele dividiu a divisão de classes, é isso, né? Há grupos divididos. Então havia um grupo que era o mal, que era a fonte de toda desigualdade, que era a fonte de toda opressão, que era um empecilho para esse mundo justo. E esse grupo chamava-se burguesia, que eram os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, o dono do capital. Capital é justamente isso, né? Se você pega um exemplo aqui bem... Lorival que me perdoe, um exemplo bem raso, né? Se você pega um dinheiro qualquer e compra tudo de cerveja, né? Compra lá... Eu gosto muito de cerveja artesanal. Você vai lá e compra uma cerveja, uma Baden-Baden, e você toma. Beleza, aquilo é só dinheiro. Agora, se você pega esse dinheiro e você compra cerveja para revender e você obter lucro, aí você já é um capitalista. Aí você transformou o que era um simples dinheiro em capital financeiro. Você está investindo para conseguir lucro, para investir mais ainda e conseguir mais lucro. Então, de R$20 você tem 40, depois você tem 60 e por aí vai.
Então, o dono, o burguês, ele fazia isso, né? E quando começou ali o capitalismo, ele ainda estava em construção. Então, nós sabemos que a humanidade ela vive de tentativa e erro. E por meio da tentativa e erro, das coisas consagradas pelo uso, nós vamos chegando em algo mais aperfeiçoado. Certo? Então, no início, a gente não pode exigir, como Marx queria, que as coisas já nascesse o capitalismo ali e o mercado com todos os seus direitos, com CLT e tudo, né? Isso aí é bobagem. Então, obviamente, havia muita coisa errada. Havia crianças trabalhando em fábrica, não havia praticamente direitos. Era uma coisa bem básica, bem inicial. Pois bem, então, a segunda classe era a classe dos oprimidos. Se a primeira ela era a classe dos opressores, do mal, daqueles que dominavam e impediam a ascensão dos demais membros, justamente por manter o controle, a segunda classe era dos marginalizados, dos excluídos, dos dominados, que era a classe proletária, que eram os trabalhadores em geral. Então, só haveria igualdade quando houvesse uma inversão da ordem. Aí nós já vemos o marxismo indo contra a ordem, contra a realidade. Há uma ordem, o marxista ele quer subvertê-la. Então, como seria isso? O proletariado, ele ficaria no lugar do burguês. Só quando ele dominasse, só quando o proletariado ditasse as regras, nós teríamos um mundo igual, um mundo justo, um mundo perfeito. E isso se daria por meio de uma revolução. Então, por isso nós chamamos de revolucionários, né? Revolução é justamente isso, é inverter a ordem, né? A ordem social, política, econômica, isso é revolução. Pois bem, os proletariados, eles eram, segundo a tese marxista clássica, inimigos naturais do capitalismo. Naturais. Lenin acrescentou a isso a ideia de que o imperialismo era fruto da luta capitalista. Então, se havia um imperialismo, isso aí é luta capitalista. Logo, é inimigo também. Esse imperialismo era fruto da luta capitalista para a conquista de novos mercados. Qual é a conclusão disso? Os proletariados eram também inimigos do imperialismo. Não à toa, nós vemos aí alas da esquerda sempre chamando seus inimigos de imperialistas. Se eles ouvem a palavra império, então, eles correm para baixo da cama. Tais proletários não lutariam contra os companheiros de outras nações, obviamente. Se o marxismo clássico dizia que era natural que o proletário fosse inimigo do capitalista e também inimigo do imperialismo, eles não iriam se juntar aos imperialistas, se alistando nas forças armadas para combater a favor deles. Isso daí era impensável. A ordem natural seria o quê? Eles usarem das suas armas, usarem dos seus meios para enfrentar o capitalista, em vez de enfrentar os irmãos proletários de outras nações. Não é isso? Seria a ordem natural. Só que isso não aconteceu. Em 1914, esse silogismo pareceria a todos os intelectuais marxistas algo certo. Com a Revolução Bolchevique, então isso funciona. Nossa tese está correta. Os proletários eles vão se unir, né, naturalmente, contra o burguês opressor. Só que aí veio a surpresa. O proletariado aderiu em massa à pregação patriótica, alistando-se em massa e lutando bravamente nos campos de batalha pelo imperialismo. Qual não foi a surpresa dos marxistas clássicos, né? Peraí, como assim, né? Falha no engano. Em vez de expandir-se, outro dado da realidade que vai contra a teoria, a revolução limitou-se. O certo, o natural, se o marxismo estivesse correto, seria a expansão cada vez maior do marxismo e do comunismo. Cada vez mais países iriam aderir a isso. Pelo contrário, o que aconteceu foi que limitou-se e as pessoas... Chegou a um nível onde as pessoas eram obrigadas a ser marxistas. Obrigadas a lutar pela causa. O Muro de Berlim foi o quê? A União Soviética foi o quê? Cuba é o que até hoje? Você não pode sair de lá. Então aconteceu o inverso do que a teoria dizia. Os proletários estavam abandonando aquela merda, que não dava mais para eles, né? Então, diante desses fatos, uma pessoa normal pensaria em corrigir a teoria, não é verdade?
Se você faz uma prova e o professor te dá 0, você, então eu fiz alguma coisa errada. Só que o marxista não é uma pessoa normal. E o filósofo húngaro George Lukács, que é um outro nome para você compreender o marxismo, ele, por exemplo, ele achava, né, que a coisa mais normal do mundo era repartir a sua esposa com quem quisesse. Então, para ele, isso aí era normal. Ele chegou à conclusão, com essa cabeça, né, de que quem estava errado não era a teoria. Quem estava errado eram os proletários burros. Eu acho que esse som é capitalista. Então, ele chegou à conclusão... Deixa ele arrumar ali. Oi, som. Oi, som. Isso. Muito obrigado. Pois bem, o George Lucas chegou à conclusão que quem estava errado não era a teoria marxista. Quem estava errado eram os proletários burros, que em vez de lutar a favor da sua causa, lutavam pela causa do opressor. Olha só. Então, algo está errado. Pois bem, o marxista é assim, isso é uma outra característica do marxista, né? Ele sacrifica a realidade em nome da teoria, que é o que na ciência nós chamamos de hipóteses ad hoc, ou o leito de Procusto, né? Há uma lenda grega, acho que é grega, que quem era Procusto? Procusto era um cara, resumindo aqui, que morava na floresta, era uma espécie de serial killer, morava na floresta. Quem passava por lá, à noite, os forasteiros, os andarilhos passavam por lá, ele oferecia abrigo, oferecia hospedagem. Só que tinha um problema, quando a pessoa ia dormir, se a pessoa fosse maior do que a cama, à noite ele cerrava as pernas da pessoa para se encaixar a cama. Se a pessoa fosse menor, ele esticava as pernas da pessoa até deslocar os ossos, as juntas, para caber certo na cama. Esse era o Procusto. Então, leito de Procusto, quando se fala, é quando a pessoa molda, deturpa a realidade para que ela se encaixe na sua teoria. Ou seja, ele faz uma coisa totalmente antinatural. O ideal para um homem de estudos, para um homem da ciência, é mudar de ideia. Quer dizer, deu merda. Vou mudar isso aqui, vou resolver para que se faça correto. E isso é uma coisa tão séria que nós vemos comentaristas políticos que erraram feio na questão do Bolsonaro, dando palpite até hoje. Ou seja, os caras querem adaptar a realidade à sua teoria e não o contrário. Pois bem, então para o George Lucas, os proletários burros não sabiam enxergar seus interesses reais. Eles estavam seguindo seus inimigos. Alguma relação com os dias de hoje? Nenhuma, né? Vocês já ouviram dizer que a mulher pode fazer o que quiser, menos cuidar da casa do marido. Elas são burrinhas, coitadas, quando elas não optam pelo feminismo. Elas não sabem o que estão fazendo, estão servindo o opressor. Então, há sempre essa classe de iluminados que vão guiar a humanidade para a Terra Prometida, que é o que eu chamo de síndrome de Moisés, né? O revolucionário, ele acha que ele está guiando o pessoal para a Terra Prometida, para Canaã. Estão tirando o povo do Egito. E isso vai ficar muito mais claro na nossa segunda parte aqui da palestra, que é na escola de Frankfurt. Estou acabando já. Pois bem, então o marxista ele tem essa síndrome de Moisés, né? Cabe então a missão sacrossanta de descobrir quem iludiu os pobres proletários, já que eles não estavam seguindo o marxismo natural. Então alguém iludiu, alguém os iludiu. Quem estava enganando esse povo? Porque eles eram ignorantes e eles não estavam aderindo à causa marxista, né? Pois bem, dando uma de Sherlock Holmes, o Lukács descobriu de quem é a culpa. A culpa é da cultura ocidental, de quem mais? A culpa é dessa mistura da moral judaico-cristã, do direito romano e da filosofia grega, que são aí o tripé da cultura ocidental. Eu estou falando de cultura aqui no sentido formal, né? Não no sentido antropológico, porque hoje em dia falar de culturas tem que fazer essa ressalva, porque convencionou-se que cultura é tudo aquilo que se produz pelo homem.
ou seja, no aspecto meramente antropológico. E o professor Olavo já foi muito feliz em mostrar que isso daí é bobagem. Cultura é aquilo que resiste aos séculos, resiste ao exame do tempo, resiste ao distanciamento geográfico. Aquilo que é cultura aqui é cultura em qualquer lugar, certo? Então, nesse caso, capoeira já não entraria na lista, né? Os outros países, quando vêm estudar a capoeira, eles vêm justamente isso, estudar, não aprender com ela. Só se pode aprender com quem tem alguma coisa a ensinar. E o que nós podemos ensinar para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, para os outros países? É o que de melhor nós produzimos. É a boa filosofia, a boa literatura. Então isso é cultura, certo? Só um parêntese. Pois bem, então tudo isso, toda essa cultura ocidental, era um grande plano para iludir os coitadinhos dos proletários. Resta então encontrar alguém para nos salvar da cultura ocidental. Se a cultura ocidental é o grande inimigo, se a cultura ocidental está aprisionando a mentalidade aí do pobrezinho do proletário, que infelizmente é burro demais para saber decidir o que é bom para si, os iluminados nos mostram, né, qual é o caminho. E qual é o caminho? Ataques diretos ao direito natural, à filosofia clássica, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, e claro, ao catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo ele formou o Ocidente. Então o catolicismo ele conseguiu condensar, ele conseguiu agregar tudo o que de bom se produziu em Roma, na Grécia e nas demais culturas pagãs. Muito se diz que o Santo Agostinho, por exemplo, ele cristianizou Platão, Tomás de Aquino cristianizou o Aristóteles. Bobagem. O que Tomás de Aquino fez foi tornar o cristianismo aristotélico. É agregar o que de bom se produziu e tocar a bola para frente. Então esse negócio do cristianismo ser opressor, ser intolerante é bobagem. O cristianismo sempre conversou com as outras culturas, ao ponto de preservar o que deu certo nelas. Certo? No início, os pais da igreja tinham um certo preconceito, mas isso logo acabou. Então isso é coisa de gente que parou lá no início do cristianismo, da era cristã, né? Gente que fala que a igreja é opressora. Pois bem, leiam sobre isso, indicação de leitura, o historiador Christopher Dawson. Dawson, grande historiador, escreveu muito sobre o catolicismo, como o catolicismo fundou o Ocidente, como o catolicismo ele deu as bases de tudo que hoje nós temos, toda a noção que nós temos de liberdade, de direito, de igualdade, tudo isso se deu pelo cristianismo, pelo catolicismo, diga-se de passagem. Porque, me perdoem os protestantes, mas quando veio o protestantismo, ele veio como um retorno ao paganismo, totalmente. Mais ou menos como o renascentismo, né, que foi um retorno aos pagãos. Pois bem, não à toa Lutero defendia incesto, defendia poligamia, tudo que os pagãos defendiam. Então a resposta veio para esse problema da chamada Escola de Frankfurt. Vocês já ouviram falar da Escola de Frankfurt? A desgraça que é a Escola de Frankfurt? Então, a Escola de Frankfurt surgiu com o único propósito de destruir a cultura ocidental. É o inimigo, é o mal, tem que ser destruída. Gramsci, na Itália, ele chegou mais ou menos à mesma conclusão, né, que os frankfurtianos chegaram. Os próprios soviéticos, eles não acreditavam mais no proletariado. Se a gente for ver, os próprios soviéticos, o Stalin, ele já recomendava que os partidos comunistas recrutassem, antes de tudo, milionários, intelectuais, astros do show business, celebridades. Então, esse proletário que o marxismo clássico recrutava já estava esquecido desde a União Soviética. Então, não se trata mais de pegar lá o trabalhador oprimido. Não. Tem que chamar quem? Artista da Globo, os grandes milionários, George Soros, os metacapitalistas. É esse pessoal que é agora a massa de manobra, digamos assim, que são os iluminados que vão guiar a sociedade. Não à toa o Gramsci cria a teoria do que ele chamava de intelectual coletivo, né? Que o Olavo parodiou no livro O Imbecil Coletivo. Pois bem, então, refutado pelos fatos, o marxismo inverte seu projeto. Isso é interessante, eu estava até conversando com um amigo hoje cedo sobre isso.
que em vez de transformar a condição social, esse é o projeto do marxismo clássico, em vez de mudar a economia, transformar a condição social, para então mudar as mentalidades do povo, é o contrário. Agora você tem que mudar as mentalidades, os meios de influência cultural, para então você transformar a condição social. Foi a primeira teoria do mundo que fez a proeza de tentar demonstrar sua veracidade pela prova do seu contrário. E o marxismo é isso. O comunismo ele muda de faces quantas vezes for necessário. Como tem gente que não acredita nessa droga, né? Os caras tentam mostrar que são verdadeiros, provando o seu contrário. Se eles começaram dizendo, não, tem que mudar primeiro a condição social para mudar a mente das pessoas. Pera, deu errado, o proletário não está aderindo, vamos agora difundir a tese contrária. Tem que mudar primeiro os meios que moldam a cultura, mudando assim a mente do povo, para então mudar a condição social. Tirar a desigualdade social. Sobre o Gramsci, eu quero que vocês leiam A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo. Gramsci descobriu que a revolução cultural não se trata mais de pegar em armas. Agora, tratava-se de reformar o senso comum. Porque, como eu falei no começo, sobre Balzac, a questão da influência da literatura, é o senso comum, é o imaginário popular que molda a sociedade, não o contrário. Então, isso tem tudo a ver com a infusão de valores. Se você tem um determinado tipo de moral, você vai pautar as suas ações nessa moral, nesses valores. Aquilo que você faz, a música que você ouve, aquilo que você compra, e aí tem a questão do mercado. Tudo isso advém de quê? Da cultura, dos valores. Porque uma sociedade cristã jamais vai permitir, por exemplo, o consumo de drogas, né? Como os anarcocapitalistas pregam. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, essa liberdade para fazer o mal, ela jamais vingaria numa sociedade cristã. Se você for ler lá Duns Scott, ou você for ler os clássicos medievais, ninguém é livre para fazer o mal. Isso é bobagem. E, voltando mais uma vez a alfinetar nossos amigos protestantes, muitos teólogos protestantes acreditam nisso. Que se você é livre também para fazer o mal. O William Lane Craig, ou o próprio Alvin Plantinga, epistemólogo e filósofo analítico, protestante, calvinista, ele vai dizer exatamente isso. Pois bem, já chegando no final da minha palestra, sobre a questão do senso comum, eu peço que vocês leiam Chesterton, esse grande escritor inglês. Ele faz uma defesa do senso comum. A propósito, há vários vídeos sobre isso no nosso canal no YouTube também. Vão lá no nosso canal no YouTube, Professor Campos Júnior, ele tem vários vídeos do quadro Resenha Cultural sobre isso. Pois bem, então, assim, mudando o senso comum, iria mudar a compreensão da realidade. As pessoas iriam ver, por exemplo, que o martírio dos santos não passa de publicidade capitalista. Isso que a igreja está pregando, martírio, isso é publicidade capitalista. Né? A doutrina da igreja é opressão, claro, é cerceamento de liberdade, etc, etc, etc. Então, com Gramsci, não havia mais proletariado. Eles eram burros. O que havia? Os intelectuais. Então, agora a classe que vai mover essa revolução é a classe intelectual. É os intelectuais que vão guiar a sociedade. Já os pensadores da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, acho que vocês já leram essa merda toda na universidade, quem teve a infelicidade de passar pela universidade, já conhece tudo isso, sobretudo o curso de humanas, né? Herbert Marcuse, que a propósito fez o livro Eros e Civilização, né? Eles tiveram a ideia genial de misturar Freud, né, um tarado do Freud, com Marx. Olha que ideia genial, né? Misturar a teoria marxista com a teoria freudiana, concluindo assim que a cultura ocidental era uma doença psicológica. Ou seja, todo mundo que foi educado nela era doente. Todo mundo que aprendeu ali a moral cristã, todo mundo que aprendeu o direito romano, a filosofia grega, sofre de, entre aspas, personalidade autoritária. Caberia então, abre aspas, uma psicoterapia coletiva, fecha aspas.
Se vocês forem ler Aldous Huxley, já está lá, a engenharia social por meio de manipulação psicológica, por meio de manipulação da vontade, coisas como o efeito do Pavlov, entre outras coisas. Leiam também Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, está tudo lá. Como que a revolução no sistema educacional francês, ele já privilegiava tudo isso. A educação agora é para moldar o cidadãozinho da nova ordem mundial. Moldar ali a mente das crianças para serem super sexualizadas, para destruir a moral e por aí vai. Então estava inaugurada, depois do marxismo clássico, do marxismo soviético e do marxismo sionista, estava inaugurada a quarta modalidade de marxismo, que é o marxismo cultural. Não é mais revolução armada, é a revolução na cultura. Expulsos da Alemanha nazista, os frankfurtianos encontraram nos Estados Unidos o lugar ideal para os seus planos. Assista um documentário chamado A Agenda, que está tudo mostrado claramente como que o marxismo cultural se proliferou nos Estados Unidos. A Agenda. Tem no YouTube, está legendado. Eles denominavam a sua filosofia de teoria crítica. O que é isso? Conhecem a velha luta de classes? Esse choque, né? Essa dialética marxista, que já está em Hegel. Hegel propõe o quê? Qual é a dialética hegeliana? Toda a história da filosofia, do mundo, de tudo, há o quê? Uma tese contrária, uma antítese, e do choque dessas duas, uma síntese, uma conclusão. Então a teoria crítica quer avançar esse processo. Você vai criticar tudo, você vai diluir tudo, você não vai mais ter uma verdade objetiva para nada, para que você acelere o processo de revolução na sociedade, de destruição dos valores. Por isso que se fala muito em pensamento crítico hoje em dia. Você tem que ter pensamento crítico. Pois bem, quais são os objetivos da teoria crítica? E aqui eu finalizo. Destruir a cultura, destruir a confiança entre pessoas. Você não confia mais em ninguém, você confia agora no papai Estado, na entidade Estado, que é uma entidade de pessoas, né? Há pessoas por trás daquilo. O Estado não existe como uma entidade abstrata, assim como a sociedade também não. Mas o marxismo ele destrói essa ideia. Então o que há? Há uma confiança no Estado, mas não há uma confiança nas pessoas. Você não confia mais, você não tem mais responsabilidade. Você sabe como que isso é terrível? Porque justamente você anula a caridade cristã. E anulando a caridade, você anula a santidade. Você não ajuda mais ninguém. Você não contribui mais para a sociedade. Você simplesmente fala, eu já dou imposto, eu já pago meu imposto. Né? Então alguém está contribuindo para mim. Então, destruir a fé religiosa, destruir a linguagem. A linguagem também segundo o pessoal da teoria crítica, é um instrumento de manipulação. Você tem que destruir a linguagem, acabar com a linguagem. O politicamente correto é isso. Você destrói termos, você destrói termos criados pelo senso comum, né? Você destrói tudo isso e você acaba com a relação entre as pessoas. E destruir a capacidade lógica do indivíduo. A França contribuiu com o método desconstrucionista, que é um charlatanismo acadêmico, que diz que todo produto da mente humana é um truque do mal. Ou seja, os brancos oprimem os negros, a gentileza com as moças é machismo, tudo que é produto da mente humana é coisa do mal, certo? E a contribuição americana foi o politicamente correto, que é uma cópia da Polícia do Pensamento lá do George Orwell. Então você tem... Se você pegar o feminismo, por exemplo, o marxismo cultural diz que todos têm que ser marxistas sem saber. E o feminismo é um exemplo disso. O feminismo, muitos deles das moças feministas, elas não se dizem marxistas, mas substituem os termos. Tire o termo macho e fêmea por burguesia e proletariado. É a mesma coisa. É a mesma guerrinha de classe de sempre. Se você for ler o livro do Marx, A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, está tudo lá. O homem, o macho, o patriarca é o opressor da família. Então, tão vasta foi essa propaganda marxista que hoje nós já vivemos a tolerância libertadora, né, que o Marcuse criou. O que seria a tolerância libertadora? Toda tolerância para com a esquerda e nenhuma para com a direita. Então, hoje a cultura tornou-se uma máquina de guerra contra si mesma. É o que está no livro do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros. Você não destrói mais uma cultura com inimigos de fora, ela mesma se destrói.
A cultura mesmo luta contra aquilo que a formou, contra aquilo que a criou. Vocês veem a que nível nós chegamos. Nós estamos em uma árvore, uma grande árvore, cortando os galhos para cair. Isso é marxismo cultural. Pois bem, é isso. Nós temos que ver que o marxismo sempre apaga a transcendência, apaga a graça. O marxismo na cultura busca isso. Ele busca por meio de um mal obter um bem. Hegel queria isso. A contribuição hegeliana foi isso. E se vocês forem ler o Fausto, tem um trecho onde o Mefistófeles, que é o demônio, ele está conversando com o Fausto e o Fausto diz: pois então, quem és tu? E ele responde: eu sou uma parte dessa força que deseja sempre o mal e sempre cria o bem. Então essa ideia de que através do mal pode-se criar o bem, que nós devemos abolir da sociedade. É isso.